Martins, eu sou advogada, faço parte da Ordem dos Advogados, no grupo da OAB Mulher. E dentro desse grupo da OAB Mulher, a gente tem um grupo específico de trabalho que são focados nas mulheres negras. Hoje eu venho aqui conversar com vocês, vou tentar assim, falar sem ter tanto juridiquês, de um jeito mais amplo. Para começar essa conversa, então, vou me basear nesse vídeo que a Érica colocou, porque aí eu acho que eu consigo colocar a conversa de um jeito mais leve. Quando a gente discute violência, a sociedade como um todo está acostumada a pensar na violência como uma agressão física. Só que a violência abarcada, assim, levando em consideração aquilo que a própria Lei Maria da Penha traz para a gente, ela se dá em vários níveis. Ela se dá numa violência patrimonial, numa violência sexual, numa violência moral, psicológica e, de fato, uma violência física. Uma violência patrimonial, por exemplo, o seu companheiro pega o seu dinheiro e não te permite gerir a sua vida financeira. Todas as suas questões devem ser passadas por ele. Você não tem autonomia de, hoje eu quero comprar uma blusa diferente, porque o seu companheiro simplesmente te limita e te proíbe. A lei, quando a gente pensa, a lei só cobra essa violência do soco, não. A lei, ela cobre esse tipo de violência. A lei, ela, por exemplo, leva em consideração, com relação à violência sexual, a questão da conjunção carnal, de ter ou não ter um ato com seu marido. Relação sexual tem que ser para ambos, quando ambos querem se relacionar. Se você está numa relação onde uma pessoa te impõe e te obriga a se relacionar com ela da hora que ela quer, no tempo que ela quer, isso, aos olhos da lei, é violência sexual. Isso é estupro, porque estupro nada mais é do que manter conjunção carnal com alguém sobre violência ou grave ameaça. Se alguém está me violentando, dizendo, vamos, eu quero agora, tem que ser agora, no meu tempo, então não é para ser. Relacionamentos, amorosos, eles devem ser construídos com bases sólidas, onde as pessoas consigam, de fato, expor aquilo que pensam. Claro que quando a gente fala isso, a gente aqui pensa, mas na teoria é bonito, mas na prática não é bem assim. De fato, na prática não é bem assim, porque assim, a nossa sociedade é uma sociedade criada no machismo. Foi assim que a nossa sociedade foi constituída. Somos uma sociedade machista, baseada no patriarcado. E nós, mulheres, temos tendência a reproduzir esse machismo. Porque é aquela história, segure sua cabra que meu boi tá solto. Isso aí é assim que a sociedade foi criada. E a gente, quando ouve essas coisas, a gente não acha que a gente está sendo machista. A gente fala, machismo? Mas isso não é machismo. É a partir do momento onde que você entende que a culpa de qualquer questão é da mulher. Se a mulher sofreu qualquer tipo de assédio, foi a roupa dela, foi a postura dela. Ela nunca pensa que a culpa é do assediador, qualquer questão. Muito difícil alguém chegar e levantar para você e falar, olha, me fizeram isso. Ela fala, não, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa, eu não sei. De repente foi meu tom de voz, ou eu fui simpática demais. Não, a culpa não foi sua. A culpa foi do outro. Só que a gente, enquanto cidadão, fomos criados numa sociedade onde o tempo todo fica dizendo que a gente é menos, que a gente não pode, que não é bem assim. Quando, por exemplo, vários de vocês, eu estou percebendo aqui, são pessoas mais velhas. No decorrer da história de vocês, quantas vezes vocês pensaram em, eu vou procurar um trabalho numa coisa que eu quero, que era um sonho de vocês, e alguém lá atrás falou, não é não. Porque para vocês agora não dá não. Isso daqui você não pode, você tem que cuidar do seu filho. Não, mas a gente pode cuidar do filho juntos, o filho é nosso, o filho não é meu não. Tá? Quando a gente casa, ou quando a gente tem um filho, ele é nosso. Não, mas não dá. Você não pode fazer isso. E aí você vai a vida toda andando pensando que você não pode. Você fala, não vou, ali não dá. Quando a gente sai, por exemplo, à noite, a gente às vezes deixa de ir num local que a gente pensa, não, mas eu mulher sozinha, vou estar na rua, naquele lugar ali, o que vão pensar de mim? Como assim vão pensar de você?
Claro, uma questão lógica, a gente tem que pensar nisso. Mas assim, o que eu estou levantando é, a gente está tão acostumado com o pensamento machista que a gente não se bota nas situações, que a gente fica o tempo todo colocando, não, mas realmente, né, aquele trabalho ali não é pra mim, eu não vou trabalhar agora porque eu tenho que cuidar do filho. Quem vai cuidar do filho? Eu não vou poder fazer isso. E se você não cuida do filho do jeito que esperam, porque sempre esperam da gente um tipo ideal, aí você fala, ai não, né, mas a culpa foi minha. Aí a casa não tá tão perfeita. Não tá tão perfeita, mas assim, você não é hóspede nessa casa. Você mora, né, bonito? Então a gente divide o espaço. A gente divide responsabilidade. Só que a gente não é acostumada com essas questões. Enquanto sociedade, o que a gente tem que buscar mudar para mudar a realidade de todos os modos de violência, dessa violência que a gente acabou de ver explicitada no vídeo e de todas as outras formas, é mudando o nosso conceito como sociedade. Sim, hoje a nossa conversa aqui é muito mais na linha de semente, que a gente acredita que quando a gente conversa e passa conhecimento, a gente na verdade está plantando sementes, porque aquilo que a gente ouve, a gente pode até agora, em dado momento, não ter isso, na verdade, dentro da gente, né? Mas a gente fica com aquilo, com aquele pensamento que vai sendo construído. Em dado momento, quando você se vê perante uma situação, você consegue identificar essa situação com mais facilidade. Quando você vê que o seu companheiro a todo tempo fica te diminuindo, quando você fala, olha, eu vou conseguir uma vaga de emprego super legal para mim, mas você acha mesmo que vão te contratar? Olha para você, olha para sua roupa, você não tem capacidade, gente. Da onde você está tirando que vão querer você naquele espaço? Aí você fica, será que, acho que eu não vou não, mas realmente não vão me querer. Aí você dá mais um passo para trás. E o tempo todo você vai dando um passo para trás sem ter a ideia de que isso daí é violência. Que aquilo que não te permite ser quem você é com plenitude, e não é ser o que você é daquilo que esperam de você. É ser o que você é de verdade. Porque, na verdade, a gente tem que aprender a se conhecer enquanto mulher, enquanto indivíduo. E assim a gente começa a, de fato, crescer enquanto cidadão. Esse conhecimento que a gente precisa ter da lei, não só da Lei Maria da Penha, e hoje a gente está falando da Lei Maria da Penha porque a gente está na questão do agosto lilás, que é um movimento que a gente tem no tribunal, na verdade, não só no Tribunal de Justiça, mas de um jeito mais amplo enquanto sociedade, porque hoje, nesse mês de agosto, a gente tem 12 anos de Constituição da Lei Maria da Penha, que foi uma lei que teve com base a história de uma mulher. Essa mulher, ela simplesmente passou 19 anos tentando com que o companheiro dela fosse de fato preso, porque condenado ele era. Ele foi condenado em 2 instâncias, mas eles conseguiam, com as manobras judiciais, com que ele ficasse solto. Esse companheiro, no primeiro momento, ele dá um tiro nela de espingarda, que é o que a torna paraplégica. Depois, não satisfeito com isso, quando ela volta para casa, ele tenta eletrocutá-la. Isso, eles tinham 3 filhas. A gente não está falando de, estou fazendo só com ela. Porque o reflexo da violência é na sociedade, é nos seus. Porque quando a gente não se posiciona, é o seu filho que sofre com aquilo, é a sua filha que sofre com aquilo. E assim foi. E aí, nessa questão, ela tentou todas as vias legais dentro do nosso país. E o nosso país tem as peculiaridades com relação à norma. Ele foi condenado nas 2 instâncias, mas não foi preso efetivamente. Ela escreve um livro contando a história dela, o livro se chama Eu Sobrevivi e Posso Contar. Quando ela escreve esse livro, leem esse livro e falam para ela, por que você não leva esse seu caso para a Corte Internacional de Direitos Humanos? Porque aí quem vai ser condenado não é ele, é o país que não consegue cumprir com as normas legais. E assim foi feito. Ela levou o caso dela à CID. A CID condenou o Brasil por não respeitar os direitos humanos, porque a gente pode falar qualquer coisa com relação ao nosso país, mas as nossas leis, elas realmente são boas, elas pecam por efetividade, mas a lei é boa.
E a gente tem uma Constituição onde diz que você tem que respeitar os direitos humanos da mulher, do indivíduo, e assim foi. Quando ela é condenada, dentro dessa condenação, determina-se que tem que ter a criação da lei, porque não dá para ficar daquele jeito. A gente não tinha uma lei específica, né? A gente tinha dano, tudo determinado pelo Código Penal. A gente não tinha uma lei específica para o caso. Na verdade, a Maria da Penha nem é uma lei penal, ela é mais uma lei de cunho penal, quando eu digo, para vocês que não são do direito, homicídio, que tem, né, de 6 a 30 anos. A Maria da Penha não é isso, ela é uma lei processual, onde ela determina procedimentos para que as coisas realmente sejam efetivadas. Quando a Maria da Penha é criada, nos primeiros anos dela, que a Maria da Penha é uma lei de 2006, nos primeiros anos dela já tem uma diferença monstruosa, assim. Você tem um aumento de 86% de denúncias com relação aos casos, porque as pessoas conseguem perceber que o problema não era só dela, porque aquela lei deu voz àquela mulher, que deu voz àquela parte da sociedade que estava sofrendo aquele tipo de violência. Porque é muito diferente você sofrer a violência na sua casa, porque você sempre acha que a questão é sua, que é só contigo, e às vezes você vai contar para uma amiga que sofre uma violência parecida com a sua. Ela conclui, olha, mas eu também sofro isso. Mas na verdade, olha só, tá, vamos lá, o que você quer? Ah, ele te ajuda em casa, a gente divide as contas, ou ele paga as contas, tá tudo bem, mas não é isso que se busca de uma relação? O que você está reclamando? Só que hoje, a gente tem consciência que não é isso que se busca de uma relação. Se busca numa relação equilíbrio, respeito. Ninguém quer ser desrespeitada ou diminuída enquanto indivíduo. Se alguém não te ajuda a crescer enquanto pessoa, não tá bom, tá errado. Se você tem um grande sonho e a pessoa não te ajuda a crescer e compartilhar esse sonho, não tá bom. Claro que no meio dessa história, não sei, a gente chega e fala pro marido, olha, marido, hoje eu tô sonhando que eu quero morar em Nova York. Ele vai falar, amor, também, né? Nova York não, mas dá pra gente trabalhar pra melhorar, pro amor. Claro, a gente não tá falando de uma coisa surreal, a gente tá falando de alguém que respeite a nossa individualidade. E assim a gente vai trabalhando e crescendo junto. Porque o que a gente tem de maior problema também, que é uma coisa que a gente não consegue às vezes observar, todas essas problemáticas, de todos os modos de violência, de todas essas questões que são abarcadas, quando você tem filho, esse filho sofre. Às vezes a mulher tem por ideia que eu vou passar por isso porque coitado do meu filho, né, vai ficar sem pai, né, pô, a gente vai ver isso. Só que esse filho que está com aquele pai é um péssimo exemplo. Esse filho vai se transformar num indivíduo que vai reproduzir aquela violência como se aquilo dali fosse verdade. Afinal, na casa dele aquilo dali era vivido e a mãe dele não se contrapunha àquilo. E a avó não falava que estava errado. Como vai ser errado quando ele fizer com a namorada? E aí a gente entra em círculos. Ele faz com a namorada sofre aquilo, não vai levar aquilo pra você, porque você também achava que tá tudo bem. E aí vai. Eu acredito que nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, é uma sociedade onde todos esses problemas são levantados para que a gente, de fato, construa um mundo melhor. E isso a gente tem que levar em consideração todas as coisas, né? A gente está em ano eleitoral, então a gente, enquanto cidadão, tem que observar a fala de cada um. Sabe? Cada pessoa que a gente entende que vai nos representar. Porque aquela pessoa que vai estar lá, ele vai estar representando a minha fala. Se a pessoa que eu boto naquele espaço, ela não me respeita enquanto mulher, enquanto indivíduo negra, sabe? Que, aí no meu caso, estou falando sobre o meu recorte, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto pessoa advinda da periferia, tá torto. Porque se a pessoa começa a entender que todas as pessoas que moram em tal área são bandidos, que todos os negros logo são bandidos, que a sociedade num conjunto histórico não tem uma dívida enquanto sociedade, enquanto país, com um certo recorte da população,
quando é normal em certas áreas ter esgoto, não ter saneamento, e tá tudo bem. Ah, mas porque você mora lá longe tá tudo bem? E tá tudo bem naquela área não ter transporte público de verdade? E o transporte público, na verdade, ele só tem que ser bom da Zona Sul para lá? E eu, enquanto cidadão, não vou começar a refletir como? Qual sociedade que eu quero? Quem vai estar lá? Quem vai estar falando? Quem é que está naquele congresso? Aquelas pessoas que estão lá, elas me representam? Porque elas estão lá porque eu votei. A gente tem que começar a entender também, às vezes, que quando a gente fala sobre violência e sobre violência domiciliar, a gente tem que pensar também na violência de um modo mais amplo. Porque tudo que é no passado, que mitiga a gente enquanto mulher, e aí é uma fala muito, né, voltada pra gente, que diz que a gente não pode, que os espaços não são nossos, que tá tudo bem do jeito que tá. Isso é modo de violência. Se a gente pensa numa sociedade, aonde agora eu vou falar um pouco da minha área do direito. Se eu penso numa sociedade onde 54% da população se declara negro ou pardo, e no meu espaço de trabalho eu só tenho 1% nos grandes escritórios de negros ou pardos, tá torto. Eu tenho 54% da população se declarando. Naquele espaço eu só tenho 1%. Tem alguma coisa esquisita. Por que em certos espaços só serve gente de tal faculdade, de tal formação? Porque, na verdade, o diverso é o que vai trazer a pluralidade para o mundo crescer. Às vezes você não tem a faculdade X, mas você tem conhecimento, né? A sua vivência é uma faculdade. A gente não pode negar a vivência individual das pessoas, como se só servisse o que você aprende no livro. Não é assim. Mas o tempo todo a gente é mitigado. Mulher não pode assim, não pode assado, e não, isso não é violência, na verdade não é bem assim, é mimimi. E a gente, enquanto mulher, tem, às vezes, por tendência, a reproduzir o machismo. E a gente vai reproduzindo, não vai vendo que a gente vai sofrendo todos esses modos de violência, não vai conseguindo entender que a gente tem modos de sair também desses contextos. Porque quando a gente fala da questão da lei da Maria da Penha, a gente tem hoje aqui no estado do Rio um corpo que trabalha em prol disso, então a gente tem uma defensoria especializada para isso. Ah, eu não sei o que eu faço. Vai na defensoria do seu bairro, todo bairro, todas as áreas que tem um fórum e uma defensoria do lado. Essa defensoria vai te direcionar para uma defensoria especializada na Maria da Penha, que vai te direcionar para os abrigos, sabe? Que vai te direcionar para uma delegacia. Ah, mas eu fui naquela delegacia e não me trataram bem. Mas tem uma delegacia que é especializada. Ah, mas em dado momento aquela especializada pode não te tratar bem? Pode. Mas só que esses problemas não podem te prender, te cercear de que você realmente busque a solução. Porque a gente tem que trabalhar sempre para buscar sair daquela zona de conforto. Porque até o sofrimento em dado momento, ele vira conforto. Porque tu já está acostumado com ele. Porque se movimentar, dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Pensar que você vai ter que sair da sua casa, vai ter que procurar um outro espaço, vai ter que entrar com um processo, vai ter que fazer isso, vai ter... Quando você pensa nesse corpo todo, você fala, ah não, mas posso ficar aqui com esse cara que diz que não tá bom, que joga essa comida aqui. Afinal de contas, quando ele me bate é só de vez em quando, e às vezes ele nem que bate. Ele só é grosseiro mesmo com todo mundo, grosseiro, e é o jeitão dele, porque é assim que a gente fala, que é o jeitão dele. Né? Quando ele dá o fora, é o jeitão dele. Agora vá você dar o mesmo fora do naipe dele. Vá você gritar no mesmo tom que ele. É o jeitão dele porque você está calada, ele está gritando. É o jeito dele, ele de fato foi criado numa sociedade onde...